Olá, amigos da página Espaço Alfa Terapias. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estão se cuidando? Estou eu aqui de novo, a Eliana. Falei, hoje eu vou entrar ao vivo, vou falar de uma terapia maravilhosa que chama magnesioterapia. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. E hoje eu tenho um ajudante aqui para me ajudar, meu parceiro, companheiro de vida, Lúcio Brito. Fala um oi aí, pessoal. Boa tarde, gente. Tudo bem? Ele vai fazer umas perguntas, porque senão às vezes eu me perco, porque são várias informações para passar para vocês. Eu quero passar direitinho, porque esse magnésio é fantástico. Fica comigo até o final aí desse vídeo. É uma surpresa, resolvi entrar ao vivo assim de surpresa. Eu sei que não tem ninguém aí, mas eu vou deixar o vídeo na página, tá? Muitas informações sobre o magnésio. Gente, é fantástico. Estudos científicos, vou deixar as fontes aqui também para vocês, tá bom? Pode fazer a primeira pergunta, por favor. Bom, Eliana, a primeira pergunta aqui é: qual a pessoa que descobriu o magnésio para a saúde? Foi o Dr. Pierre Delbecq. Na guerra, né? Teve a guerra de 1914 e ele estava tentando descobrir alguma coisa que melhorasse as feridas dos soldados, porque tudo que ele passava nas feridas, os tecidos eram danificados. E aí ele descobriu que misturando o sal, que é o cloreto de magnésio, na água e passando nas feridas, os leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos, que são a nossa imunidade, que são os soldadinhos do nosso corpo, ficavam mais fortalecidos e aí cicatrizava mais rápido as feridas dos soldados. Então já vai a primeira dica, tá? Para vocês. Qual a segunda? A próxima pergunta: ele serve para tratar quaisquer tipo de problemas? Então, o magnésio ele serve para tratar. Em primeiro lugar, eu quero falar de uma coisa assim que eu achei demais, gente. A epilepsia. Foi feito um estudo com pessoas que receberam 450 mg de magnésio por dia. Eles abaixaram a quantidade de convulsão e algumas pessoas até pararam de convulsionar. Olha que coisa mais linda. Eu vou deixar a fonte para vocês pesquisarem depois, tá bom? Sobre esse estudo da epilepsia. Na minha família tem um caso assim de epilepsia e a gente está ministrando o magnésio para essa pessoa e ela tá bem hoje, ela tá sem convulsionar, graças a Deus. E isso foi um estudo realizado há muito tempo, tá? Ele serve também para tratar enxaqueca, cãibras, dores musculares. Deixa eu ler aqui que eu anotei para vocês que é muita coisa, ó. Enxaqueca, acne, depressão e ansiedade, a osteoporose, artrite, artrose, cãibras, dores musculares, queda de cabelo, ele ajuda também. Ele ajuda no rejuvenescimento porque ele contém muito antioxidante. TPM e cólica. Olha só, fibromialgia. Foi feito um estudo da fibromialgia. Eu vou deixar também a fonte de uma faculdade, de uma universidade dos Estados Unidos. O nome da universidade deixa eu ver aqui para vocês. UMNFA, University of Maryland National Fibromyalgia, não sei falar, gente. Fibromyalgia Association, tá? Foi feito um estudo que em 2 meses começou as pessoas que tinham esse problema começaram a diminuir as dores da fibromialgia, que a gente sabe que quem sofre esse problema é muito difícil, é triste, né? A pessoa que sofre esse problema tem aquelas dores que dói da raiz do cabelo até a ponta do pé e você não sabe aonde dói. Tem uma proteína chamada proteína C, e foi feito que é uma proteína reativa em quem tem esse problema. E então, nessa universidade foi feito esse estudo e descobriu-se que em 2 meses diminuiu muito a quantidade de dores e algumas pessoas até cessaram os sintomas, tá bom? Fibromialgia. Outra coisa também, ajuda a regular os níveis de colesterol. E uma coisa que eu achei muito importante também no magnésio, ele ajuda também nos hormônios da tireoide, a deixar a tireoide um pouco melhor, a regularizar os hormônios da tireoide, tá? Isso são alguns estudos
que foram feitos, e eu vou deixar a fonte aqui para vocês no final do vídeo, aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Diabetes também. Qual que é a próxima pergunta? Tem duas perguntas aqui que você já respondeu, né? Que o magnésio ele serve para tratar a epilepsia, né? Para quem é epilético, correto? Isso. E você respondeu outra pergunta que seria que tipo de doença que eles tratam? Você já passou alguns tipos de Sim, doença algumas, que eles tratam? várias doenças. Todas essas que eu falei, eu vou repetir: enxaqueca, acne, depressão, ansiedade, osteoporose, artrite, artrose, cãibras, queda de cabelo. Ele ajuda no rejuvenescimento por conta dos antioxidantes, TPM, fibromialgia, ajuda a regularizar os hormônios da tireoide, redução do colesterol e muitas outras, tá, gente? Que não dá para me falar tudo aqui. Eu só falei aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente tem certeza. Qual que é a próxima? A próxima pergunta: existe quais tipos de magnésio? Existem pelo menos 4 tipos de magnésios, né? Esse aqui é um que a gente faz uso, ó. Esse é o magnésio quelato. Tem o magnésio cloreto de magnésio, que é um sal. Tem o dimalato também, tá? Para cada situação, assim, é utilizado um deles, né? Essa já seria a próxima pergunta. Para que serve cada Para um que deles? serve cada um deles. O cloreto de magnésio, ele serve mais para as pessoas que estão procurando alívio das dores de osteoporose, artrite e artrose. Pesquisem um padre na internet, o nome dele é Ben J. Score. Beno J. Score. Esse padre, ele tem um testemunho fantástico. Vocês colocam o nome dele no Google e ele tinha bico de papagaio, tinha várias doenças dessas aí, né, de cloreto, que o cloreto de magnésio trata, sendo uma delas, a mais grave dele, era o bico de papagaio. Artrite, artrose. E aí ele fazia as missas na cadeira de roda. E aí ele descobriu o cloreto de magnésio e ele começou a fazer uso, até numa dosagem maior do que a recomendada. Ele foi melhorando gradativamente até conseguir. Quem é que tá aí comigo? Tem 2 pessoas aqui. Ah, o Pércio! Oi, Pércio, tudo bom? Pércio Giriardi, tudo bem? Tem mais alguém aqui, tem 2 pessoas aí. E olha que é de surpresa, hein? Gratidão por vocês estarem aqui, gente. Bom, o padre começou então a fazer as missas já de pé. Ele era um professor de biologia. Então, ele não era somente um padre, ele entendia um pouco da anatomia humana, da biologia humana. E ele foi fazendo uso, né, do cloreto de magnésio, e graças ao cloreto de magnésio, ele ficou muito bem. Esse padre, ele morreu depois com 93 anos. 32 anos depois que ele descobriu o cloreto de magnésio, foi que ele morreu. E simplesmente porque o coração dele parou. Ele não morreu de nenhuma dessas causas aí que ele tinha tratado com cloreto de magnésio. Pesquisem a história dele no Google, tá, gente? Padre Beno J. Score. Qual que é a próxima pergunta: para que serve cada um deles, desses magnésios que você citou? Sim. O dimalato, foi feita uma pesquisa da fibromialgia que eu estava falando para vocês. Olha, gente, eu achei fantástico essa pesquisa, porque vai ajudar muitas pessoas que sofrem com esse mal. E eu tinha que trazer isso para vocês. Eu espero que esteja ajudando muitas pessoas. O magnésio dimalato, ele é mais usado para quem tem problemas de fibromialgia, tá? Foi feito um estudo, aquele estudo que eu falei para vocês, da UMNFA dos Estados Unidos, a universidade lá da fibromialgia, que ele reduziu a proteína C, que é a reativa que dá dor nas pessoas que têm fibromialgia. Então, utilizem o dimalato, tá bom? Para depressão e ansiedade também. A doutora Emily Tarleton, ela fez uma pesquisa que também a depressão diminuiu muito em pessoas. Foi feito um estudo com algumas pessoas com 50 anos de idade. Algumas que tinham depressão e não fizeram uso do cloreto e algumas que foram tratadas com cloreto. Então, as pessoas que foram tratadas com cloreto, foi feita uma pesquisa assim, ligando para a casa delas para ver como elas estavam. E os níveis de depressão foi diminuído drasticamente. Essa pesquisa também foi feita pela doutora Emily Tarleton. Eu vou deixar também na descrição do vídeo para vocês, tá? A depressão e também os sintomas da ansiedade.
Qual que é a próxima pergunta? A próxima pergunta, qual a dosagem deve se tomar de cada um deles citados? Assim, existe um doutor chamado Dr. Luiz Moura, ele é um doutor muito conhecido pela autoemoterapia, um doutor carioca. Ele recomenda cloreto de magnésio 20 gramas para 1 litro de água, tá? A 260 mg, se você for fazer uso de outro cloreto, por dia. Isso é o que recomenda, tá bom? Helenita, que bom que você está aqui, tudo bom? Em cápsula, 260. Tem em cápsulas, Helenita, e tem também o salzinho, né? O cloreto de magnésio ele é vendido também no sachê em sal. Então, é recomendado você usar um sachêzinho daquele que é 33 gramas para 1,5 litro de água, tá? Você dissolve e toma. Só que é ruim, tá, gente? Não pode passar muito assim da dosagem, porque ele solta um pouco o intestino. Agora, se você for comprar em cápsula, 260 mg é o recomendado, tá? Que os médicos recomendam. Esse aqui que eu tomo, ó, em cápsula, é o quelato. Esse quelato é mais utilizado para rejuvenescimento, cabelo, unha e também pele, coceira, tá? Psoríase, problemas de pele, colesterol. Esse é mais utilizado. O dimalato, que é um outro tipo de magnésio também, ele é mais utilizado agora que eu falei da fibromialgia e também para quem quer ganhar massa muscular, que ele ajuda também, tá bom? Foi feita uma pesquisa. O cloreto é mais para quem sente problemas nas articulações, nos ossos, artrite, artrose, tá bom? Se tiver mais perguntas aí, pode fazer, tá bom, Helenita? Gente, Pércio também. Qual que é a próxima? A próxima pergunta é: onde podemos saber essas informações? Ah, sim, eu vou deixar as fontes escritas, tá, gente? Porque eu não sei falar muito bem, não. Maryland National Fibromyalgia Association. É mais ou menos isso aí, mas eu vou deixar escrito. A doutora Emily Tarleton, que é uma doutora responsável pela pesquisa da depressão, tá? Doutor Luiz Moura, você pode colocar também na internet. E a pessoa que descobriu, o doutor que descobriu o cloreto de magnésio é o doutor Pierre Delbet, um doutor francês que descobriu em 1914, tá? Se vocês quiserem, eu repito para vocês tudo aqui, o que o cloreto de magnésio é bom. E essa pesquisa foi feita no site PubMed. Quem mais está aqui comigo? A Helenita. Helenita Naldoni. Tem outra pergunta. É amargo? Já usei em pó. É amargo, Helenita. É ruim. Por isso que eu prefiro em cápsula. Não conheço o dimalato. Esse aqui é o quelato. O dimalato, ele vem marcado aqui, ó. Dimalato. Tá? O dimalato também, a diferença deles é o seguinte: esse quelato, ele tem glicina junto com magnésio. Então, a glicina junto com magnésio. E o dimalato, ele tem um ácido málico junto. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm, como é que fala? Intolerância ao ácido málico, então toma o cloreto de magnésio. Só que tem uma diferença. O dimalato, ele é muito mais bem absorvido pelo organismo. Então, a pessoa absorve muito mais. O cloreto de magnésio, ele é um pouco perdido pelo ambiente. E outra coisa, ele também, por ser um sal, qualquer umidade do ar já derrete ele, entendeu, Helenita? Aí a pessoa não aproveita muito. E já o dimalato, ele é mais absorvido pelo organismo, o quelato também é mais absorvido pelo organismo. Para você ter uma ideia, o cloreto de magnésio ele é absorvido 12%. Então, a gente até recomenda aqui como terapeuta, toma o cloreto junto com uma banana, porque a banana é rica em vitamina B e ajuda também na fixação do magnésio. Já o quelato, ele já é absorvido muito mais pelo corpo, 42% pelo corpo, tá? Qual que é a próxima pergunta? Cada um deles tem uma contraindicação, né? Assim, o cloreto de magnésio tem o magnésio em si, ele tem uma contraindicação. O cloreto de magnésio, quem tem problemas renais graves, aquelas pessoas que não fazem xixi, não é recomendado utilizar. Pelo seguinte, se você tiver o cloreto de magnésio, se você tomar uma superdosagem, ele é eliminado pela urina, naturalmente. Mas a pessoa que não faz xixi não tem como eliminar. E por ele ser um sal, então não é recomendado por conta dos rins mesmo, né? Outra coisa que o cloreto também, ele ajuda muito na prevenção.
Sabe aqueles cálculos renais? Que existem tem 3 tipos de cálculos renais. Ele é provocado pelo fosfato, o outro pelo urato e o outro pelo oxalato de cálcio. Esse último, que é o oxalato de cálcio, o cloreto de magnésio ajuda a prevenir. Pelo seguinte, olha que fantástico, o magnésio, ele tira o cálcio das vias renais e leva para onde deve ir, que são os ossos da gente. Então, o que acontece? Ele é um fixador do cálcio nos nossos ossos e tira o cálcio que iria para os rins, formando as pedras. Ele tira dali e coloca no lugar certo. Por isso que ele previne esse tipo de cálcio, de cálculo. Ele não previne o cálculo pelo urato e pelo fosfato, tá? Que um deles é provocado pelo consumo da carne excessiva e o outro pelo consumo de legumes, tá? Então, assim, esse último, ele previne também. Qual que é a próxima? Aqui já acabou a pergunta, mas estou vendo aqui o cloreto de magnésio utilizado para repor a deficiência de magnésio no organismo. Isso. Para prevenir ou tratar doenças provocadas pela falta desse composto. Isso. A maioria dos brasileiros tem essa deficiência de magnésio. Já foi detectado, né? Já foi falado pela OMS que a maioria dos brasileiros tem essa deficiência pelo seguinte, por conta do nosso solo, né? O solo que produz a nossa alimentação, ele é pobre em magnésio, então a gente tem essa deficiência. Mas você fazendo uso do magnésio, você tem essa reposição aí bem bacana. A pessoa que também tem a contraindicação é problemas renais e a pessoa que tem problema de pressão alta, né? Muito elevada, por ele ser um sal, tá bom, gente? As informações que eu tinha para passar para vocês seria essa. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode deixar aí depois do vídeo que eu respondo depois para vocês. Pércio, Helenita, gratidão imensa. Ficou uma pessoa comigo até aqui ao final. Quem é? Não sei quem é. Acho que é o Pércio que tá aqui comigo. Ó, tá aqui. Tá assistindo. Pércio, gratidão, querido. Fica com Deus. Essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Espero que ajude. Cloreto de magnésio, magnésio quilato, magnésio dimalato. Um abraço para vocês. Tchau. Fica com Deus. Tchau, Pércio.